Olá, sejam muito bem-vindos. Aqui é o professor Fernando Lopes e nesta aula eu vou explicar para vocês o que você vai aprender no nosso curso Programador DeFi. Vou falar especificamente sobre o nosso conteúdo programático que você pode acompanhar, fazer uma breve explicação sobre cada um desses temas. Antes de tudo, é importante a gente falar um pouco sobre o que é DeFi e por que eu resolvi criar esse curso de programação para finanças descentralizadas. Em primeiro lugar, esse é o primeiro curso do Brasil específico para programação DeFi. Esse curso ele foi lançado em 2020 e já conta com mais de 136 aulas. Bem, eu atuo já há muitos anos, certamente você já deve conhecer o meu trabalho, e eu percebi claramente que o DeFi seria o ápice daquilo que começou a ser chamado como tokenização. Então, desde no início do estudo, tanto do Bitcoin, posteriormente do próprio DeFi, eu percebi que tudo iria caminhar para, em algum momento, para as finanças descentralizadas, porque desde o Bitcoin ele foi criado já com essa ideia de substituir o sistema financeiro centralizado, porém o Bitcoin, ele hoje cada vez está sendo ainda desenvolvido o protocolo, desde o seu início. Depois tivemos a rede Ethereum, que trouxe uma série de possibilidades. Hoje o sistema DeFi está basicamente centrado no âmbito da rede Ethereum. E é um mundo, um universo de possibilidades. Apenas para que vocês tenham uma ideia, hoje se fala muito sobre tokenização de bens reais, porém, o que já se fala é a conexão entre a tokenização de bens reais com o mercado das finanças descentralizadas. Porque no mercado das finanças descentralizadas, basicamente, você consegue, por exemplo, crédito. Dentre outros desenvolvimentos que nós vamos falar no curso, de produtos que hoje no âmbito financeiro funcionam de um modo, como mercado de derivativos ou mercado de fundo de investimento, e o mercado DeFi traz novas perspectivas para esses produtos tradicionais, sem contar a possibilidade de criação de novos produtos, dadas as características do mercado DeFi, que é um mercado totalmente automatizado por meio de smart contracts. Então nós temos, por exemplo, os chamados flash loans, que nós falaremos durante o curso. Então, em síntese, né, por que criar um curso de programação para finanças descentralizadas? Simplesmente por uma exigência e uma necessidade do mercado. O mercado hoje, os programadores DeFi estão entre os mais bem pagos do mundo. E esse mercado ele tende a crescer, porém precisa de mão de obra, falta profissionais qualificados. Então o nosso objetivo sempre foi trazer algo que de fato fizesse sentido. Então se você é programador ou se você ainda pensa em entrar no âmbito da programação, nada melhor do que já começar em um mercado cujas perspectivas de crescimento são aí de trilhões de dólares. Essa é a perspectiva para o mercado de tokenização, que, conforme eu já disse, certamente estará alinhado com o mercado das finanças descentralizadas. Então você pode pensar que o mercado das finanças descentralizadas é o mercado financeiro do futuro. E você sabe, e detalhe, é um mercado que é totalmente automatizado por programas de computador. Então você percebe o diferencial que você vai ter como programador no mercado DeFi? Ou seja, mesmo que você não venha trabalhar como programador, dado esse mercado ser totalmente automatizado pelo código, você como investidor estará anos-luz na frente dos demais investidores que ainda, por exemplo, precisam usar a interface de Automated Market Makers como Uniswap, SushiSwap. Você vai poder da sua casa programar, automatizar os seus investimentos. Então esse curso, de fato, ele abrirá novas perspectivas financeiras para você, certo? Então espero que você já tenha entendido então a importância do mercado das finanças descentralizadas. E agora vamos entrar aqui no conteúdo específico que nós estudaremos durante o nosso curso. Como eu falei, já tem mais de 136 aulas gravadas até o momento. O primeiro módulo é onde você basicamente verá este vídeo. Está vendo já esse vídeo, caso você já seja inscrito no nosso curso, aonde nós estudaremos então cada um dos módulos. E o primeiro é a instalação dos softwares,
como nós trabalharemos com programas de computador, nós precisaremos ter alguns softwares instalados. Então vamos aprender então basicamente a instalar, por exemplo, o Node.js, que será de grande utilidade. Também aprenderemos aí a trabalhar com editor de código. Vamos falar também um pouco aí de comandos básicos, né, que você vai utilizar, porque como programador você vai utilizar a linha de comando. Principalmente, precisa saber ao menos os conceitos básicos. Esse curso ele não tem como pré-requisito conhecimento de programação. Então, tem essa parte aqui inicial para você que está começando. Bem, passado esse módulo introdutório da instalação dos softwares, a gente entra efetivamente aqui no primeiro módulo, que é dinheiro, história e atualidade. Não basta simplesmente saber programação para ser um programador DeFi. Então, muitas pessoas, quando sabem que eu sou advogado e programador, acham que isto é incompatível, de forma nenhuma. Profissões como economia, direito, ciências contábeis, tem tudo a ver com o mercado das finanças, e se você já é formado em alguma dessas disciplinas e tiver esse diferencial da programação, aí você estará um profissional aí que o mercado espera para o que o Klaus Schwab chama de quarta revolução industrial. Então é importante que você entenda a história do dinheiro. Como que isso aconteceu? Então nós temos aqui esse módulo bem completo. Eu tenho um livro já publicado, onde isso é abordado de forma bem específica. Você terá acesso ao conteúdo deste livro. Mas basicamente a gente vai falar da evolução do dinheiro, desde lá, né, do gado até a moeda escritural. E hoje já se fala, inclusive, né, sobre a tokenização da moeda escritural, que é, por exemplo, o projeto chamado de Drex. No módulo 2, nós falaremos sobre o Bitcoin. Então é muito importante aqui, por exemplo, nós vamos falar sobre o Bitcoin, quais são os problemas, né? Por que o Bitcoin foi criado? É sempre importante saber como uma ferramenta para a resolução de problemas. E quais problemas seriam esses? De fundamental importância você entender isso, porque eu digo que as finanças descentralizadas são uma continuidade do sistema Bitcoin, ela está baseada nos princípios do Bitcoin. Então nós vamos falar dos elementos do sistema Bitcoin. Por exemplo, a ideia é que o Bitcoin você tem o sistema de pagamentos, que alguns gostam de chamar de Bitcoin com B maiúsculo, mas tem também o Bitcoin, que é a criptomoeda Bitcoin, que alguns gostam de chamar de B minúsculo, que é definida no white paper como uma cadeia de assinaturas digitais. Então nós vamos entender bem como que isso funciona. Vamos falar também um pouco sobre o smart contract do Bitcoin, ou smart contracts no Bitcoin. Poucas pessoas sabem que a rede Bitcoin permite também que você escreva smart contracts. Então nós vamos falar um pouco aqui sobre o locking e unlocking script. Vamos falar também aqui um pouco aqui sobre, as pessoas gostam muito, né, sobre questões de variações de preço do Bitcoin. O que será que o Satoshi Nakamoto já disse alguma coisa sobre o preço do Bitcoin? Então aqui nós temos uma aula onde nós pegamos um trecho, né, de algo que o Satoshi Nakamoto falou sobre o preço do Bitcoin, o que ele imaginava que poderia ser o preço do Bitcoin. Perfeito? Então, aí vamos para o módulo 3, que é o módulo de programação para Bitcoin. Então, nós temos aqui um módulo que não é o principal do curso, mas é interessante que você tenha o conhecimento sobre os fundamentos do Bitcoin, especificamente da programação, né, para o Bitcoin. Então, nós temos aqui, por exemplo, vamos falar sobre a instalação do software, né, criação do endereço, vamos falar um pouco sobre as redes do Bitcoin, inclusive redes de teste, vamos falar sobre, vamos criar aqui uma blockchain, minerar blocos na reg test do Bitcoin, revisão e listando UTXOs, conceito de UTXOs, de extrema importância, ou Unspent Transaction Outputs. Vamos falar sobre a ideia da Stack-Based Language e notação polonesa reversa. Isso aqui é um conceito fundamental para você que quer dominar o assunto Smart Contracts. Então você veja que isso tudo começa no Bitcoin. Vamos ter um exercício sobre a linguagem de programação do Bitcoin e uma resolução desse exercício. Ou seja, ele é um módulo introdutório, não é um curso de programação para Bitcoin, mas ele tem o objetivo de mostrar para o aluno que existe isso e dar os caminhos aqui para aqueles que querem buscar um aprofundamento no âmbito do Bitcoin. Além de sedimentar os fundamentos para as finanças
descentralizada, certo? Temos aqui então aí o módulo 4, falaremos da Ethereum, uma introdução, né? Especificamente o que é Ethereum. Vamos falar um pouco sobre a ideia da Ethereum como um computador descentralizado. Como que funciona isso? Falar sobre as execuções das instruções na Ethereum Virtual Machine. Veremos que após o início sobre a Stack Based Language, veremos que é muito mais simples do que parece essa ideia dos smart contracts, uma vez que trata-se de instruções sendo executadas. Falaremos então sobre a Ethereum Virtual Machine e falaremos um pouco sobre os tipos de transações na rede Ethereum. As transações são os elementos fundamentais tanto no âmbito do Bitcoin quanto também na Ethereum. Aí com toda essa base, né, estruturada, nós passaremos então ao módulo 5, colocar a mão na massa. E vai ser muito legal esse projeto porque, veja, nós estamos falando de Bitcoin, de Ethereum, mas o que está na base de tudo isso? Está os seus elementos fundamentais como a blockchain, como a rede P2P, como o próprio elemento conhecido como transação, e aí nós vamos ver isso a fundo, lá por baixo dos panos, mas não tão como não tão da modo tão complexo no código fonte, que isso demandaria um curso específico. Não, nós vamos facilitar para vocês, nós vamos passar toda essa complexidade, mas de uma forma simples, utilizando uma linguagem muito familiar, que é o JavaScript. Então nós vamos construir a nossa própria blockchain, vamos construir a nossa própria criptomoeda, vamos construir a nossa própria rede P2P. Você vai ver muito bem a diferença entre rede P2P e blockchain. E vamos até construir uma linguagem de script similar à usada tanto pela Ethereum quanto pelo Bitcoin. Então você não vai saber apenas escrever no smart contract em Solidity, você vai saber como que funciona por baixo dos panos ali. Mas nesse nível facilitado graças à linguagem JavaScript e a nossa didática sempre voltada ao aluno que não é nenhum gênio da computação. Certo? Então nós vamos construir, basicamente são 26 aulas, né, onde nós vamos construir a nossa blockchain. Vamos construir uma Stack Based Language, olha que legal, baseada usando apenas Node.js. Então ali vamos trabalhar, não vou entrar em tudo aqui, né, mas vamos falar sobre vai ter a parte de validação de argumentos, por exemplo, definida. Vamos definir toda a estrutura básica da própria blockchain, dos blocos, construir a função hash, vamos ter a parte de construção dos algoritmos de validação, ou seja, e sempre com detalhe no que for possível, explicando fundamentos da sintaxe do JavaScript. Eu tive uma preocupação em explicar naquilo que for possível para o aluno que não é programador, mas que quer um conhecimento aprofundado nesses assuntos. Feito isso, depois de conhecermos, né, a base, então, de tudo, né, que é construir uma blockchain própria, aí nós vamos entrar, então, já no nível mais superficial, entre aspas, que é o início da familiarização com a linguagem Solidity, que é uma linguagem de alto nível utilizada para a construção de smart contracts. E a Solidity você vai já entender, então, depois que você construiu a sua própria Stack Based Language, que a Solidity é mais fácil do que parece. E aí nós vamos, então, aprender a sintaxe da Solidity por meio da construção de um token no padrão ERC20. Vamos revisar variáveis, tipos de variáveis, só que agora eu vou especificamente para a Solidity, como que funciona a declaração de variáveis no token ERC20, funções em Solidity, falar algumas particularidades da linguagem Solidity como a função constructor, vamos falar sobre variáveis globais como message sender, falar também do mapping em Solidity, que são estruturas específicas da linguagem, vamos falar como que se dá a estrutura de uma função privada em Solidity, transferência direta, as formas de transferência de tokens, muito falado em tokenização, né? Então aqui nós estamos basicamente criando um token, vamos ver que é basicamente transferência direta, transferência indireta ou também a delegada, estudar a função approve, função transfer from, vamos falar de eventos em Solidity, aqui você vai entender o que são eventos, como eles serão muito importantes para os projetos posteriores, ou até mesmo para a construção de APIs e aplicações descentralizadas de forma geral. E vamos fazer o deploy do token, você também terá todo este código disponibilizado. Então o objetivo aqui é aprender Solidity na prática por meio da construção de um dos seus principais elementos do mercado DeFi, que é nada mais do que o token ERC20. Depois vamos aprender também a construir um NFT, que é outro tipo de token muito comum.
E sempre veja que aqui o objetivo é passar você os fundamentos, porque depois, para que você possa, as modificações que vão acontecendo, vai ficar mais fácil para você entender, mas os fundamentos você precisa dominar. Não adianta ter só um conhecimento superficial. Então, no caso da construção do NFT, nós falaremos aqui, vamos configurar o projeto, vamos construir os smart contracts, vamos falar dos metadados, que são de fundamental importância, configuração da rede. Vamos falar um pouco da parte para fazer o deploy, como que funciona a parte de adicionar saldo na carteira e tal, e vamos fazer o deploy dele na Polygon. Depois entramos no módulo 8, que é a teoria e prática do mercado DeFi. Aqui você vai ter várias aulas, são 16 aulas por enquanto, sobre os principais elementos das finanças descentralizadas, desde o básico, desde o que é ou do que são finanças descentralizadas, introdução aos automated market makers, até temas complexos como, por exemplo, derivativos no mercado DeFi, DeFi hedge funds, como que isso funciona. Aqui eu vou usar muito do meu conhecimento e atuação como advogado nessa área financeira. Então eu procuro separei aqui elementos que são muito utilizados hoje na prática. Vamos aí ter uma introdução, né, aos flash loans, que nós vamos ver na prática mais à frente. E as questões aí sobre tokenomics, né, alguns conceitos não muito conhecidos, como de reflect token, algumas manobras aí, né, que o pessoal utiliza para a prática de golpes no âmbito DeFi, então é importante que você tenha conhecimento sobre isso. Falar aí sobre reflection supply, flash mintable tokens, yield farming, liquidity mining, leverage yield farming, ou seja, uma série de conceitos aí. E vamos estudar inclusive alguns protocolos específicos, como o protocolo Compound, além obviamente da Uniswap. E aí nós entramos aí no nosso primeiro projeto prático, quer dizer, primeiro projeto prático não, né? Porque nós já construímos aqui vários projetos práticos. O primeiro projeto relacionado à parte de bots, que é o DeFi Token Launch Bot. Esse é o primeiro projeto para que você entenda, de uma forma um pouco mais aprofundada, como que se dá a interação com os smart contracts no âmbito do mercado DeFi. Uma coisa é você colocar o smart contract para rodar, a outra coisa é você conseguir interagir, seja por meio da construção de uma API, que depois você pode conectar a um front construído aí em React, Next, há vários cursos ensinando essa parte também hoje no mercado. Mas é muito importante que você entenda a conexão, o que realmente acaba sendo um problema, é como se dá essa conexão com os smart contracts. Isso é fundamental, porque se eu sei me conectar diretamente com os smart contracts, se o front da Uniswap sair do ar, não sei exatamente onde eles hospedam o servidor, mas o front não é descentralizado, então se chegar um país, vou proibir a Uniswap. Mesmo assim eu consigo continuar interagindo com a Uniswap desde que eu saiba interagir com os smart contracts. É isso que nós vamos começar a aprender por meio de um projeto super interessante, que é onde nós vamos trabalhar os eventos. Basicamente, toda vez que for criado um par de tokens na Uniswap, será emitido um evento, nós vamos trabalhar esse evento, vamos pegar as informações, ou seja, qual que é o endereço desse novo token, vamos armazenar isso no arquivo CSV. Bem legal, mas um projeto introdutório para o projeto 2, que é, aí sim, é um bot de arbitragem, né, onde nós vamos trabalhar basicamente fazendo uma arbitragem entre Uniswap e SushiSwap. Mas qual que é o objetivo desse projeto? Aí é te passar um conhecimento mais aprofundado sobre como se dá a interação de fato com smart contracts de protocolos DeFi. Nós vamos entender, por exemplo, como se dá a variação de preços. Como que uma vez percebida, como que eu posso mapear toda possibilidade de variação de preço? Por quê? Eu só vou ter uma possibilidade de arbitragem se tiver alguma possibilidade de variação de preço. Se o preço estiver tudo igual, não tem como ter arbitragem. Então agora, se tiver uma possibilidade de ter variação de preço, eu preciso já mapear essa possibilidade. E é isso que nós vamos aprender nesse projeto. Vamos aprender inicialmente. Toda vez que tiver uma possibilidade de variação de preço, vamos receber uma informação e aí nós vamos analisar todas essas possibilidades, esse espectro aí de variação que poderá ocorrer, e no final, se for interessante, se vier a dar lucro, nós aprenderemos a realizar a compra onde está mais barato de um par de tokens e venda onde está mais caro. Mas para isso nós precisamos saber como acompanhar a variação de preços tanto no mercado da Uniswap quanto no mercado da SushiSwap. Isso envolve uma série de cálculos e de interações com funções específicas dos respectivos smart contracts, que é o que nós vamos aprender a fazer. Então isso aqui, depois que você aprender isso aqui, depois que você aprender a interagir com esse tipo de protocolo, qualquer interação com outras aplicações
descentralizadas que não estejam envolvidas ao mercado DeFi, vai ser um passeio no parque. E a gente vai fazer tudo isso na mainnet. Esse projeto é todo na mainnet, porque nós estamos apenas lendo dados da rede, então não estamos consumindo, não é necessário pagar, não estamos escrevendo no âmbito da rede, então não preciso pagar gas, eu consigo toda essa análise, eu consigo fazer isso, depois você pode utilizar, olha, 500, nossa, é muito projeto que você pode desenvolver, uma vez que você está aprendendo a fazer a leitura daquilo que acontece no mercado financeiro do futuro. Então, realmente, é absurdo o que nós estamos entregando nesse curso. Então aqui nós vamos falar sobre o router, sobre o factory, vamos ver alguns desses conceitos já vistos no projeto anterior. E feito isso aqui, né, são várias aulas, tá? Basicamente a gente trabalha com quase que todas as funções dos smart contracts da Uniswap versão 2. E por que versão 2? Porque é a base de tudo, certo? A partir da 2, você entendendo aí aquela história, depois você vai só indo acrescentando um detalhezinho aqui e um detalhezinho, mas os fundamentos para que você seja um profissional nós estamos entregando nesse curso. E aí teremos aí um projeto onde nós vamos aprender a fazer essa arbitragem, mas utilizando flash loss. Então vamos entender o que de fato são flash loss na prática. Já teremos tido uma aula anterior explicando aspectos teóricos dos flash loss, mas agora nós vamos ver como que eu faço um flash loss caso eu queira realizar uma arbitragem a partir da análise prévia de preços que eu fiz. Nós vamos fazer isso utilizando um protocolo que é um dos mais sofisticados, que é a DYDX. Então nós vamos entender tanto os flash loans do ponto de vista do smart contract relativo à proveniência desse empréstimo, e flash loan nada mais é do que um empréstimo, mas vamos aprender também do ponto de vista da API, do ponto de vista daquilo que nós vamos construir com JavaScript, que vai permitir a interação com smart contracts. Nós vamos ter ali uma API que basicamente vai estar ligada aos smart contracts dos Automated Market Makers, ou seja, estão em SushiSwap, onde nós vamos fazer toda a leitura do preço, e aí nós precisamos nos conectar para buscar os recursos de flash loans para realizar essa operação. Então, tudo voltado a te passar o conhecimento sobre como que se dá todo esse processo de interação. Então, teremos então como transformar, né, nosso DeFi, que eu chamo aqui de multi-broker arbitragem bot, em um bot que atue de forma alavancada mediante recursos de terceiros advindos de um flash loans. Teremos então as instruções para deploy e o código completo do nosso projeto. Bem, se você já acha que é muito, ainda não acabou, né? Ainda temos aqui um tópico que é um dos mais interessantes hoje no âmbito da rede Ethereum, que são os chamados flash bots. Se você hoje vai construir uma aplicação descentralizada e você não sabe o que são flash bots, você está perdido. Porque há um problema na rede Ethereum chamado Maven bots, bots que exploram. Nós não temos como entrar aqui nesse vídeo introdutório, mas nós veremos mais à frente. Mas basicamente é tudo aquilo que está na rede pública é público. É como se eu tivesse informações aí privilegiadas, né? Mais uma vez, meu conhecimento de advogado, né? Nós temos o crime de insider trading, por exemplo, que não funciona da mesma forma no âmbito do DeFi, justamente porque no DeFi isso já é público por natureza do processo. Então as informações já estão vistas, estão dispostas aos bots. E os bots, eles não têm como fechar o olho. Eles leem as informações, eles decodificam essas transações e tiram vantagens. Porque imagine que eu vou realizar uma compra de milhares de dólares em um protocolo como a Uniswap. Isso certamente, conforme nós vamos ver no nosso projeto anterior, isso poderá provocar uma alteração de preço, criando uma oportunidade de arbitragem. E eu posso realizar uma operação em cima dessa operação, muito conhecida, chamada de Sandwich Attack. É apenas uma das operações, um dos hacks, se é que podemos chamar assim, que ocorre, né, nesse mundo selvagem que é a rede Ethereum. Então nós vamos entender como enviar transações para flashbots para nos proteger dessa realidade sinistra. Então hoje muitos protocolos de finanças descentralizadas já estão integrados num serviço chamado de flashbots, que é uma espécie de um sistema, de um pool de transações privadas. Nós vamos ter na nossa aula de blockchain, vamos aprender a criar nosso próprio pool de transações, e os flashbots é como se eles fossem um pool de transações que ainda não foram validados, não foram incluídas na blockchain, só que privado, de modo a não que essas informações não estejam na rede. Então perceba como isso é importante. Isso aqui vem como um bônus, tá, para você. E aí temos aqui ainda, né, por último,
3 aulas, é o único projeto que não está ainda completo no nosso curso, que é justamente o sanduíche ataque com flashbots, onde a gente vai passar para os alunos conceitos fundamentais desse tipo de bot que hackeia transações, sempre com viés educativo, né? Nós não queremos aqui jamais incentivar o uso de flash loans para hacking ou mesmo o uso de MEV bots para hacking, mas você precisa saber o que acontece na rede até mesmo para se proteger. E esse é o nosso objetivo, certo? Então, veja que é muito conteúdo, eu espero que vocês tenham compreendido como nós viemos desde a teoria do dinheiro até os tópicos mais avançados hoje do mercado de finanças descentralizadas, que é o mercado financeiro do futuro. Não ignore isso, o Banco Central hoje tem um projeto de tokenizar a própria moeda. Os bancos estão investindo aí uma fortuna para conseguir ser intermediários dos cidadãos no mercado DeFi. E você agora tem um curso aqui, você pode explorar ao máximo, que pode te dar uma independência e autonomia em relação, inclusive, a esses bancos, porque você não precisa de bancos para você interagir com protocolos como o Uniswap. Mas como a maioria das pessoas não... Eu espero que isso mude, né? Espero que todos façam esse curso e aprendam, mas nós sabemos que as pessoas não têm muito interesse por essa área financeira, ao menos no Brasil, mas você que está aqui, que sabe dessas importâncias, você vai ter um diferencial no mercado e será contratado certamente por aquelas pessoas que não têm disposição, ou não têm tempo, ou realmente têm dificuldades, que não podem adquirir esse conhecimento. Porque hoje esse conhecimento está disponibilizado, acessível praticamente para todos, né? Esse ano nós queremos popularizar o ensino de programação DeFi no Brasil. Esse é o nosso objetivo com esse novo preço. Esse curso foi criado em 2020 e desde então nunca custou menos do que R$1.000. E hoje você consegue adquirir ele por R$150. Perfeito? Eu não sei se esse preço vai durar indefinidamente, porque nós sempre queremos fomentar a educação. Mas o que importa é que você agora já sabe o que nós vamos estudar do início ao fim desse curso. Se você não se inscreveu no curso ainda, não perca essa oportunidade. Se você já está inscrito, então parabéns, porque agora você está na sua frente com o futuro das finanças. Tem muita coisa desse material que você pode explorar para outras aplicações que não estejam necessariamente no DeFi, porém o DeFi certamente é o que te trará mais possibilidades de ganhos financeiros, porque é onde o dinheiro está. Tudo se passa no âmbito do sistema financeiro. As pessoas investem hoje no mercado de criptoativos não por causa das ideias de descentralização, mas porque tem interesses financeiros. Nós observamos claramente isso quando nós percebemos aí vídeos, né, de pessoas que não têm qualquer conhecimento técnico, né, sobre o mercado, falando aí sobre preços que vai subir sem qualquer base, né? E aqui no curso você vai ver que a base não é tão simples, mas que há uma base, há passos para que você tenha o mínimo de fundamento racional para poder atuar, inclusive, como investidor profissional nesse mercado, que é um mercado de altíssimo risco. Ok? Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima.